Boa noite, meus queridos. Eu sei que você está surpreso de ver a gente aqui. Mas a gente voltou, galera. Voltamos e voltamos com tudo para falar de um assunto muito especial, né? Dia 25 é o Dia Nacional da Adoção. E eu, né, antes de mais nada, sou o Alisson. Estou aqui, né, com o meu amigo, que já vai se apresentar. E estamos com dois convidados muito especiais que vão trazer a sua experiência de vida em relação a esse tema que é tão importante. E, pasme, é tabu, né? É tabu. É tabu na nossa sociedade e é tabu dentro da igreja. E quando a gente traz um tema tão importante para a nossa mesa aqui, é para trazer não só a visão do mundo em relação a esse assunto, a adoção, mas como esse assunto está tão relacionado de uma forma tão íntima com nós que somos cristãos, né? Falar de adoção para nós devia ser algo muito mais fácil. Com certeza. Porque, enfim, dentro da narrativa da redenção, a gente sabe que Deus fez algo por nós que faz todo sentido quando a gente fala sobre esse assunto, né? Então voltamos e esperamos e contamos com o apoio de vocês, compartilhando, né, dando aí o seu like, seguindo a gente, o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram. Já temos Instagram, né? Opa! Eu já segue vi lá lá também. Já vi, segue nós lá. E
sem mais delongas, vou passar a bola para o meu amigo aqui, irmão querido, se apresentar. Boa. Muito feliz de voltar aí, galera, depois de um tempo aí. Estamos com esses casal querido de convidados aí, depois eles vão se apresentar também. Que eu tenho certeza, né, Alisson, que se perguntar para todo mundo que conhece esses dois, não tem uma pessoa que não goste deles. Não é verdade? Né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém, né? Falar deles, todo mundo gosta. Eu sou o Otávio, gente, então estamos aí para apresentar de novo o nosso podcast. Eu espero que seja por muito tempo, cara, né, para que a gente possa continuar com esse projeto aí legal, né, para conversar com o pessoal da nossa igreja, com amigos queridos, enfim. E esse tema é um tema muito importante, né, como você estava falando, mano, né, um tema sobre adoção. E é interessante, né, a gente faz uma pesquisa rápida aí na internet. No dia 25 de maio, né, é celebrado o Dia Nacional da Adoção, né, que isso é uma lei que lá de 2002, para celebrar, né, esse ato tão importante, tão bonito, como o Alisson falou, tem muito a ver com a nossa fé, tem muito a ver com a gente. E muito a ver com a realidade de muitas pessoas no nosso país. A gente vai falar um pouco disso também, né? E no dia em 2022, né, no final de maio, no dia 31 de maio de 2022, foi celebrado também, instaurada a lei que celebra a Semana Nacional da Adoção. Também uma questão muito importante para o nosso país. E também sobre isso, né, como tem a ver com a nossa fé, como tem a ver com a gente, lá em Romanos 8,15 fala muito bem disso, né? Fala assim, porque vocês não receberam um espírito que os escraviza, mas para novamente temerem, mas receberam um espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa é a nossa fé, né? Nós somos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E antes disso, né, para que a gente tenha esse tempo de conversa, também para abençoar a vida de quem está nos ouvindo, então por isso já curta o vídeo, compartilha com seus amigos, familiares, segue o nosso canal, segue a página no Instagram, no YouTube também, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador. Bora conhecer, então, apresentar o nosso convidado, Alisson? Bora conhecer esse casal fera, né, que tem abençoado a nossa igreja através dos seus dons, mas também através do seu testemunho, da sua história de vida. Então, vou deixar eles se apresentarem agora, nossos convidados especiais. Fica à vontade. Uau. Oi, galera, sou o Dinho, né? Sou membro aí da Igreja Evangélica da Barreirinha. Há muito tempo? Há muito tempo. Amo essa igreja e me sinto muito amado por ela. Eu sou o Dinho, né, como já falei, o Dinho da Leandra. Boa noite, pessoal. Eu sou a Leandra. Nós somos membros da Igreja Evangélica da Barreirinha há um bom tempo. E aqui é a nossa casa, né? Aqui nós nos sentimos acolhidos e é a nossa família. É uma extensão da nossa casa, né? É assim que a gente vê a família. E assim que todo mundo gosta de nós é bondade dos irmãos, né? Lógico, né? Mas é isso aí, né? Estamos aí. Show de bola. Não, e é até interessante eles terem falado do lance daqui ser a nossa casa. Para nós, esse episódio é especial por conta de todo o tempo que a gente está desenrolando aqui e vai continuar desenrolando, mas é porque a gente está voltando a fazer o podcast na igreja. Na igreja. Mano. Isso para nós, assim, a gente sempre conversou, né? Porque a gente tinha que ter uma estrutura tal, é caro ter. Mas, mano, eu até falei antes aqui de fazer o make-off, se vocês pudessem ver como está aqui a situação, vocês iam achar uma loucura. Mas o fato de ser na nossa igreja, eu acho que é muito especial também. Com certeza. Mano. Porque é a nossa casa, é o lugar que a gente conhece, é o lugar que a gente serve, é o lugar que a gente está aqui todo domingo, todo sábado, toda reunião. E falar de um tema relacionado à família estando aqui, eu acho que é extremamente especial. Isso mesmo. Mas vamos lá, né? Antes da gente falar do tema, é importante a gente conhecer um pouco da história de vocês enquanto casal. Como é que vocês se conheceram? Há quanto tempo vocês fazem que vocês se conheceram? Como foi ali o começo do namoro e tal? Se vocês já eram cristãos ou não? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês. A gente se conheceu na escola, né? Eu sempre fui um bom aluno.
Né? É verdade? Eu gostava, É mesmo? eu- Real mesmo? Aham, Olha sim, só. sempre fui um ótimo aluno. Eu ficava bastante tempo assim, em cada série. Né? Você gostou entendi. muito, né? Os assuntos Você eram Não muito queria sair legais. nunca mais da Dentro escola. de uma turma que ele Porque eu ficava. permanecia 2, 3 anos naquela. Entendi. E aí acabei me atrasando, né, para concluir. Conheci a Leandra na escola através de um rapaz lá que falou, olha, chamou a atenção, né? E eu falei, cara, bonita, né? Gatinha. Gatinha. E foi aí. Aí Isso quando fazem- viu, Gamô, já era. Não, eu falei, eu vou casar com essa menina. Meu sonho era casar, né? Eu tinha um sonho de casar, né? Ver a minha noiva entrando e tal. E quando eu vi a Leandra, eu falei, essa menina é para casar. Eu vou casar com essa menina. Ela não sabia ainda. Só faltou isso. Só, Essa parte eu estava avisei ela. faltando, né? E aí a gente começou, né, a namorar e tal, e logo casamos, né? Namoramos 5 meses, casamos. Incríveis 5 meses. Incríveis Nossa, 5 tudo meses. isso, né? Uma vida, quase. Não éramos convertidos, mas eu tenho certeza que era plano de Deus, porque foi muito rápido o nosso casamento e foi muito plano de Deus para dar certo, né? 5 meses de namoro é muito pouco tempo. Sim. E aí a gente, né, acabou que se converteu com... Eu me converti com 33 anos, né? Já tínhamos aí quase... 7 anos de casados. Hoje comemoramos aí 26 esse ano de casados. Caramba, que massa. 26 anos. Uma Bênção de caminhadinha. Deus, né? Então, toda a questão da adoção, então ela veio depois do casamento, depois da conversão, ou já era um assunto que fazia parte, ou como é que era a questão ali de construir família para vocês e tal? O projeto, né, nosso projeto como casal, né, era ter 2 filhos. O sonho era 2, né? Um filho biológico e um adotivo. Isso sempre foi um projeto nosso, um desejo do nosso coração. E aí, então, a adoção sempre fez parte do nosso diálogo com relação a filho. Sempre a gente teve o desejo de ter um filho adotivo, né? Era um desejo no nosso coração. E, por incrível que pareça, era mútuo, né? Meu e dela, né? Então, acabou que Deus nos proporcionou. Mas aí essa nós já bênção, né? conseguimos ver o agir de Deus, né? No nosso coração mesmo, porque nós fomos tentar mesmo ter filhos, nós íamos fazer 10 anos de casados já. Então, nós não sabíamos que não poderíamos, de alguma forma, não ter os filhos biológicos, né? Mas já tinha brotado esse desejo pela adoção. Então, a gente já vê que Deus já foi direcionando, encaminhando tudo, né? E esse tempo de 10 anos, assim, é porque o que acontece? Quando tem casamento, sempre é aquela pressão da galera, né? Ah, tem que ter filho, não sei o quê, vamos que vamos, e aí tem que multiplicar e parará. No meu caso, a gente, quando casou, a gente falou assim, não, vamos curtir um pouquinho nós dois, né? Porque é um momento novo e tal. E daí, depois de 5 anos, a gente teve o nosso. Então, vocês foram mais ou menos nessa linha também. Foi planejado, não, vamos curtir um pouco a gente e depois a gente vai tentar e vamos que vamos. Foi mais ou menos nessa pegada, né? Bem isso. A gente tinha um projeto, um plano de ter o que é nosso, assim, tipo, vamos dizer assim. Sim. A gente tem que ter nossa casa para a gente ter o nosso Que filho. é E foi o que aconteceu, importantíssimo. né? Quando a gente conseguiu o apartamento, No nosso caso também. e a gente falou, agora é hora de ter o filho, No nosso né? caso também. E aí fomos, né, descobrir que tínhamos problema, né? Em ter filho biológico. Mas aí foi interessante, como já tinha essa ideia, quando nós pensamos assim, nós vamos tentar ter filhos, né? Nós começamos os 2 processos ao mesmo tempo. Porque aí, ao longo de 1 ano e meio, eu fiz todos os exames, né? Aqueles exames para, ok, podemos tentar, tal. Aí nós ficamos durante 1 ano e meio e não aconteceu. Então, eu falei, não, acho que nós devemos começar as 2 coisas. Como nós queremos o biológico e o adotivo, vai ser o que Deus quiser que venha primeiro e na ordem que Deus quiser que seja. Então, nós começamos 2 processos juntos, isso que foi interessante, né? Porque aí nós descobrimos ao longo do caminho quais eram as dificuldades, né? Então, nós fizemos uma tentativa, uma FIV, uma fertilização in vitro, mas com 3 tentativas de implante,
e nós não tivemos sucesso, né? Isso. Mas aí já estava rolando o processo da adoção junto. Então muita gente, nossa, mas e se vocês implantarem e de repente vem o filho biológico e vem a criança adotiva? Nós estávamos vivendo pela fé. Se Sim. Deus mandar sim, nós vamos ter os 2 filhos e Deus vai dar condição e é assim que vai acontecer, né? E aí começou a nossa história bem com a adoção. Com a filha. Então, é interessante ouvir vocês falar que, né, o processo foi junto, né? Então, teve esse momento que Deus foi direcionando as coisas, né, para vocês ali, mais nessa questão da adoção do que de um filho biológico, né, pelas questões. E como que vocês reagiram, assim, beleza, estamos na fila da adoção e é isso que Deus está querendo para a gente mesmo, assim, os familiares, como é que o pessoal apoiou, o pessoal da igreja, né, como é que teve essa reação das pessoas próximas de vocês, de que agora a gente está na fila da adoção e quando Deus quiser e quando a fila andar, vai aparecer para nós a oportunidade de adotar um filho. Assim, o processo ele é bem demoradinho, né? Porque a documentação demora. Então, quando você fala assim, eu estou na fila de adoção, você já está trabalhando nesse sentido há mais de um ano, quase. Porque você tem que fazer curso para você ficar efetivo lá, né? Tem que fazer curso, você precisa fazer exame físico, mental, você tem que passar por um psiquiatra, sabe? A adoção, ela legalizada, ela é bem morosa. Ela Um processo é um avaliativo bem longo, assim, muito pente fino, assim, né? Então, quando a gente terminou tudo isso, já fazia tipo, um ano, vamos arredondar assim, né? Que a gente já estava fazendo exames e se preparando, né? Então, quando a gente postou, porque daí, como o pessoal confundia muito, o pessoal confundiu muito, porque eu postei, quando a gente recebeu a carta da Vara da Infância e Juventude que a gente estava apto a entrar na fila, eu postei. Eu quase não posto nada. Sim. E quando eu posto, eu faço bobagem. Que o pessoal entendeu Isso. que você estava já tinha adotado certo. um filho. Pessoal, eu ainda coloquei assim, ó, algo do gênero assim, que venha o nosso filho, tipo, o pessoal pensou que era exame de Gravidez. da Leandra, entendeu? Daí eu tive que explicar, e daí tirei aquela postagem. Eu não E de posso, certa cara. forma De certa é, forma, né? era, né? Sim. Porque nós Você estávamos Mas para esperando, nós, né? nosso sentimento era igual, né? Sim. E aí, então, a gente postou. Mas, assim, o pessoal da família, a igreja em especial, nesse processo, toda a igreja, gente. Se eu for falar nomes aqui, eu vou... Vai pecar, deixar alguém de fora. Deixar alguém de fora. Mas tem um carinha que eu tenho que falar, né? O Fafá. Fabrício foi incrível. Fabrício orou comigo durante alguns anos. E ele era um pequenininho. E aí a gente ia na célula, né? E normalmente a gente separava em grupos para orar, né? Pela causa da adoção, né? E aí eu falava, vamos orar, Fafá? Vamos. Aí a gente orava lá, Deus abençoe, que o nosso filho venha, aquela coisa e tal. E a Ded e o Walker comentam que quando a gente ia embora, às vezes na oração da noite, durante o resto da semana, né? Ele, não vamos esquecer de orar pelo filho do Jim e da Leandra. Entende? Então, eu estou te falando assim, mas a igreja, o Fafá... Fafá, que fique registrado. Oração... Você é fera, cara. Fera, Fafá. E ele tem uma música nos jovens que a gente fez em homenagem. Show, não. Mas ele era ama pequenininho, essa igreja. Marcou por conta disso, né? Sim. Mas, gente, a igreja nesse processo, a igreja toda. O João chegou no meio de uma pandemia. Nós tivemos um chá de bebê como acho que nunca ninguém viu antes, cara. Verdade. Sem ninguém, mas com muita coisa. Sim. A gente ganhou muita coisa, né? De surpresa. Sim. Nós não sabíamos, a igreja, A família se reuniram e a gente não sabia, de repente a Luciana levou lá em casa com o Marlon. Que legal. Foi. Um monte de coisa pro nenê que tinha chego. Então, assim, a igreja apoia em oração, a igreja apoiou, assim, E, na verdade, até essa questão de, tipo, você comentar ou não, isso é orientado até pela psicóloga, né? Quando você está no processo, que você realmente comente com as pessoas do teu vínculo, da tua família. No caso, quem é membro de uma igreja, comente com a igreja. Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, eu vou fazer uma surpresa, e de repente chega com uma criança.
E às vezes a surpresa não é tão legal como vocês falaram, que tem muito tabu ainda em cima desse Com assunto. certeza. Né? Então, assim, Certeza. por orientação mesmo, e também nunca foi o nosso desejo esconder, porque Sim. não tem porquê, não tem motivo Sim. para isso, né? Essa é a nossa história, né? Então, nós Principalmente por falamos- ele, né? Principalmente por ele. A sim. história Sim. dele, né? E assim, foi incrível como as pessoas aceitaram, a família. Bem, minha família, né, nossos familiares no geral, né? Sim. Eu falo que o João foi adotado por várias pessoas, né? Não só por É. nós, né? Sim. Então, Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Da rede de apoio, né? De amigos, familiares, pessoal da igreja, né? De estar junto com vocês nessa jornada, né? Nessa caminhada, né? Para não se sentir desamparados, né? Eu imagino que seja importante esse apoio, Sim. né? De oração, né? De Sim. cuidado, né? De dizer que está junto, né? Que é uma decisão muito importante, né? Eu imagino que nesse processo, né? Se vocês puderem comentar um pouco mais, né? De como esse processo ele tem que ser cuidadoso, porque é uma decisão muito importante, né? Acabei até que não consegui encontrar tanto esses números, mas eu imagino que deva ter um número considerável assim, de famílias que acabam meio que se arrependendo, né, do processo de adoção Muito. e devolvendo as crianças e tal que não se adaptam, né, ou a criança que não se adapta à família, ou a família, né, que não se adapta à criança. Isso deixa marcas Nossa. pro resto da vida, imagino. Já é uma situação, né? Porque essa criança já foi rejeitada. Acho que foi né? rejeitado uma Ela- vez. Uma vez, ou duas, ou Três, três, né? né? Ou até mais, né? E já sofreu abusos, né? Eu Diversos, sempre- né? Então, ela vai sofrer mais uma rejeição, né? E isso, por isso você, quando vai adotar, a responsabilidade não é uma história bonita. A história da criança não é bonita. Não precisa romantizar não, nada disso. não é né? bonito. A história lá não é bonita. Bonita é eu. Meu pai e minha mãe me criaram, me pegaram no colo, desde quando eu saí do ventre da minha mãe. Então a história da criança que é adotada normalmente não é bonita. E tipo assim, desculpa, mas pode ser uma pergunta bem. É porque eu realmente não domino o assunto, mas eles passam a história da criança assim, ficha corrida mesmo, tudo para vocês? Como então, é que assim, eles passam, né, da criança em si, até porque é muito importante que você saiba Sim. se você vai ter condições psicológicas de assumir aquilo, né? Eu Você imagino. tem essa opção. E assim, por incrível que pareça, é uma coisa que as pessoas não têm muito esse conhecimento, que isso não vai tirar você da fila de alguma forma. Caso, olha, nós temos uma criança, esse é o perfil da criança e essa é a história dela, certo? Aí a pessoa às vezes, mas se eu falo que eu não quero, que eu não dou conta dessa história, nunca mais eu vou conseguir adotar. Não é assim que funciona. Não tem assim, perdeu a vez, vai pro Não final. é assim que não. funciona. É importante que você saiba, você tem estrutura de, né, tipo, psicológica, de acolher mesmo essa. É uma história, né? Você acolhe, você adota a história da criança. uma vida, né? No nosso caso, o João Vitor ele foi acolhido com 13 dias. Então, assim, toda a história do João, ele ficou 1 ano e meio, né, na casa. A história dele foi ali. Então, assim, o que ela contou um pouco do contexto dele, da família, do familiar, mas dele propriamente ela não tinha muito, né? E aí nós já vemos um agir de Deus em relação ao João e à nossa história. Porque nós já vínhamos orando há muito tempo e a nossa oração, Senhor, nós não sabemos onde está o nosso filho, mas o Senhor sabe. O Senhor guarda a vida dele. Então, assim, ali ele já foi cuidado, mas, assim, é importante que saiba e sabe, sim, a história. Acolhido que fala é pro lar, né? Ele foi destituído do poder familiar. Poder familiar, foi para esse lar onde ele ficou durante 1 ano e meio. Né? Às vezes a pessoa não conhece, né? Acolhido, né? Sim. Para esclarecer. Agora, a história da adoção, que a gente estava falando, é importante também frisar que você deve fazer nos meios legais. Gente, isso é muito importante. Até mesmo que fora disso é crime, né? Fora disso é crime, mas as pessoas fazem. E tipo, o fato de vocês frisarem isso é porque talvez aqui eu tô com base no que a gente está conversando. Os meios ilegais deve ser algo comum de acontecer. Muito com comum. certeza. E por tentador. vocês Você quer ver uma coisa? Porque você pula etapa Pula etapa, e... é. 5 anos. Eu vou falar uma para vocês interessante. Não, eu vou falar 5. 5 adoções apareceram pra gente.
Durante Ilegais. 5 anos. Ilegais. Fora de- Ilegais. Olha só. Ó, fulana não quer, Beltrano vai ter uma criança lá, vocês não querem assumir essa criança? E aí a gente falava assim, a gente está orando, a gente está na fila, a fila está andando. Eu não sei o que vai vir, mas eu sei que vai vir de Deus. Pô. A gente falava sempre isso. E, de fato, a gente não sabia se ia vir, quando ia vir, mas a gente falava, quando vier, é de Deus. E a gente mandava e-mail, né, para psicóloga, para saber, né, a Leandra acha que era cada ano que eu mandava quase todo mês. Mas eu não falava para ela para não deixar ela ansiosa, né, como eu. Então eu mandava assim, oi, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal do fórum? Era a nossa ecografia. Ecografia. Eu falei, estou mandando aí, quero ver o resultado da ecografia desse mês. E ela falava assim, ó, vocês desceram um lugar na fila. A gente entrou em 32º na fila. Então, cada, sei lá, tempo, mandavam lá. Opa, Como é que estamos? tá aí? Desceu um, baixou um. E assim foi indo. E, então, assim, voltando a falar dos termos legais, né? Porque existem muita adoção. Que, eu vou pegar, vou criar, a menina não quer, a mãe não vai querer, ela vai te incomodar um dia. Um dia ela vai lá, ela vai querer a filha dela de volta, o filho dela de volta, e se for uma pessoa dependente química, ela vai te extorquir dinheiro. É só ruim. Daí a criança verdade, também sim. não tem uma referência de família, porque você não pode registrar legalmente, você não vai conseguir. Então, assim, Não, isso afeta o futuro da Tudo, criança, né? tudo, Escola, tudo, trabalho, tudo. né? Faculdade, enfim. e sem contar que você tira a oportunidade de alguém que está lá legalizado na fila andar. Né? Tem tudo isso. Sim. Então, por isso que é crime. Né? Não é uma coisa que eu queria deixar bem frisado aqui, né? Porque às vezes acontece muito. Hoje as meninas engravidam com uma facilidade muito grande, né? E eu aprendi no curso que a gente fez lá. A menina está grávida. Se ela não quer a criança, não é crime ela entregar no fórum. Muito pelo contrário. Essa criança, não quero, não quer, não. Vai assinar um documento lá no fórum. O juiz vai falar, mas você não quer mesmo? Não, não quero, está aqui, estou desistindo da criança. Naquele exato momento a criança já vai para um lar, vão fazer os exames que precisarem todos, e logo ela vai estar na fila de adoção. Diferente da criança que é achada por aí. Achou na lata do lixo, vão descobrir quem é a mãe, quem é o pai, vão tratar. Esse processo Aí a pessoa cometeu um crime. Aí cometeu um crime, Sim. ele vai responder sobre esse né? crime. Abandono E tal. de incapaz, enfim, né? Mas você entregar uma criança no fórum não é errado. Pô, a mãe, então, se declarar incapaz de cuidar... Tá tudo certo, entrega não é pro crime, poder gente. público, O ele poder pode- público vai assumir essa criança e já logo vai para adoção. Entendi. E eu acho assim que Muito é rápido. pouco falado sobre isso. Uhum. Porque as pessoas, até por falta de informação, elas abandonam na hora do desespero até. Não tem condições de ficar com essa criança, né? Porque aqui não nos cabe julgar Sim, qual É, foi o sim. motivo pelo Não, qual a sim, pessoa sim, não quis, sim. mas enfim, algum motivo leva a pessoa, tipo, não tem condições de ficar com essa criança, num Tô ato de desesperado. desespero, ela abandona, Abandona, porque dá ela pra acha alguém. assim, que de repente ela chegar num fórum, em algum lugar assim, Ela falar, vai não ser quero, presa, ela vai né? ser presa. É melhor fazer isso Com do que... certeza. Porque aí você comete um crime quando você abandona o incapaz. Agora, você tem direito de não. Tem direito. Isso é muito interessante, porque não é realmente uma informação, uma notícia assim que é Eu fui saber Não é disso, divulgado, né? né? eu fui saber disso no curso que eu fiz. Olha. lá. Olha só. Inclusive, uma dessas adoções ilegais que chegou até nós, a moça estava grávida, né? E a pessoa que veio falar foi comigo. Aí ela, olha, mas ela está grávida de 7 meses e realmente ela não tem condições e eu sei que vocês estão na fila. Seria tão incrível que se vocês ficassem com essa criança, né? Eu sei que vai ser bem cuidado, tal. Daí eu falei, olha, mas não tem condições mesmo, ninguém da família pode ficar, porque assim, eu não posso, eu vou cometer um crime, eu não vou fazer isso, não quero. Mas, se essa menina chegar e declarar, ela vai ter um acompanhamento até o final da gestação. Já tem um casal que está há muito tempo esperando, que já vai ficar super feliz de receber essa criança. Então, as pessoas não têm essa informação. Eu imagino, né, que para uma mãe, né, falar, sou incapaz de cuidar do meu filho que eu estou gerando aqui, enfim. Tem esse acompanhamento psicológico também para essa mãe, Essa né? mãe, Não é, Tem. beleza, deixa aí quando nascer. Não, que tem um cuidado também que todo. vai, Tem né, todo um acompanhando. processo. Porque também não é uma vai ser decisão fácil. fácil de tomar e as consequências que ela
são muito profundas. E, na verdade, nesse caso é irreversível daí, né? Depois que a criança depois que foi... assina, passa todo o não tem mais como voltar. Não tem como. A pessoa assinou desistindo e ela foi acompanhada ali por uma equipe. Deve ter algum laudo médico também, psiquiátrico, talvez, então, não né? tem como voltar Familiares são mais, né? chamados e tal, né? E como a gente falou dessa questão da legalidade, a gente queria ouvir de vocês, então, como que é esse processo? Sei que ele é bem burocrático, bem moroso, mas se puder esclarecer para a gente, porque eu mesmo, quando eu ouvia, porque a gente tem também, a Cris trabalhou com uma família que adotou, né? Ela cuidava das crianças, né? E eu ouvia muito, quando a gente era adolescente, ela falava assim, porque eles escolheram assim, assim, assim. E eu sempre, não que eu achava ruim isso, mas eu sempre ficava pensando, pô, escolher assim, assim, como assim? Então, se conseguem relatar para nós, pode ser resumido, tá? Porque eu sei que o processo é bem, mas assim, como que é o passo a passo até essa questão, tipo, da espera, de visita de técnica e não sei o quê, e essas agora, por exemplo, são 2 filas, né? Porque é a fila dos pais que querem adotar e a fila das crianças, né? Então, vocês conseguem... Hoje mudou um pouquinho, Mudou? né? Na nossa época não era assim, mas hoje mudou um pouquinho. Isso aí é interessante até como eles fizeram hoje, porque dá uma oportunidade até para essa fila andar, né? Porque é um número que não fecha, né? Sim. É um número muito maior de pessoas interessadas em adotar do que as crianças que estão habilitadas para adoção. É um número que não fecha. Eu achei esse número de 2023, talvez tenha um número mais atual, né? Que eram 3.770 crianças para adoção. Isso com a idade ali até 18 anos. Para 46 mil pessoas, né, dispostas a Então, adotar. por que eu toquei nesse assunto? Porque vai de encontro com isso que você perguntou, Alisson. Porque, assim, então, se você está interessado, de alguma forma você tem interesse em adoção, você tem que procurar um fórum, né, da cidade onde você mora, da Vara da Infância e Juventude, e ali eles vão orientar, porque aí cada cidade ele segue, né, tem umas particularidades. Mas aí você é convidado a fazer parte de uma espécie de um curso, onde você tem ali encontros com assistente social, com psicólogo, com juiz. E aí, eu sempre, até eu comentei na época com o Dinha, né, que parece que quando começa uma sala de faculdade, que a gente sempre escuta falar, é lotado, né? É cheio, gente. Primeira aula, o segundo dia, o terceiro dia, eles vão colocando a realidade das crianças, sabe? Aí vai diminuindo. A realidade da adoção, aquilo, né? A realidade da adoção, né? Então, a gente passa por esse processo todo e aí chega na fase que você, vocês chegaram até aqui, né? Passaram por tudo isso e chegaram, queremos continuar. Qual que é o perfil da criança que vocês querem? Aí nós montamos o perfil. Você pode, que estranho. Eu acho estranho isso também. Você falou, como assim? É estranho, né? Assim, tá ligado? Eu vou a um supermercado, escolho o negócio ali. Assim, com essa Vou comprar um carro, né? Então, eu achava muito estranho, sabe? é muito Mas estranho assim, isso. cara. E por que não E é fecha? esquisito, cara. Por que não fecha? Por conta disso, tá? Por que é um número muito maior? Porque as pessoas elas têm uma expectativa dentro da cabeça delas, entende? Sobre esse assunto e sobre como seria o filho perfeito e aquela coisa perfeita. Aí as pessoas vão colocando, eu quero criança, vamos dar exemplo, 1 ano, branca, do olho azul, nananã. E a realidade, a nossa realidade, Do enquanto povo brasileiro. não é Diferente isso, disso, né, gente? Nós não somos assim, entende? Aí vai... Eu tinha falado, né, Laura? Nós, por você ter uma ideia, entramos em 32º na fila. Quando estávamos em terceiro, a gente adotou e ficaram, os 2 que estavam na nossa frente ficaram para trás, porque o primeiro queria uma menina branca, recém-nascida, e o segundo da fila, na nossa frente, queria um menino com mais de 8 anos. Esse era o perfil deles. Sem problema nenhum com isso. Foi né? Sim. Selecionando lá o que eles queriam. E como a gente queria criança até 3 anos, independente de cor, piau, menina, tanto faz. Então, a gente pulou de terceiro para primeiro. Isso dá aí pelo menos 1 ano e meio de fila, cara.
1 ano e meio a 2 anos. Que vocês 5 pularam. anos. É, Vocês 5 ficaram anos. 5 anos na fila, né? 5 anos, Otávio, depois de todo esse processo até chegar no curso. Uhum. Então, até chegar no curso, fazer o curso, se tornar habilitado, é 1 ano antes ainda. Então, Quase a nossa 6 fila foram anos aí. quase 6 6 anos. anos. 6 anos. Então eu imagino também muitas famílias não tenham a paciência de Paciência, ficar né? tanto tempo, né? Que Mas já acontece, quer. não é muitas famílias, Exatamente. qualquer um que está na fila. Você tá lá, Uhum. É todo mês ali mandando, né? você quer o filho, né? Sim. Tipo, a idade vai passando. Pô, o Dinho tá com 45, Meu Deus. Até 46, mesmo porque, 47. E aí 40 você fala, e todos. bicho, não vai rolar. Eu tô velho já para isso. Não vou correr atrás. Eu não, Ele vai correr sabe? sozinho, né? Fala, tipo, não, né? Vou ficar aqui assim, Se parado, vira, esperando. né? Eu tá de Pega. bengala. Isso. Eu vou então, eu quero adotar um filho, não um neto, né? Pai e vô, né? Né? De bengala e adotar não dá. E então bate esse medo, Otávio. Porque a idade vai chegando, o tempo vai passando. Parece que não vai acontecer. E às vezes é aquela coisa, né? Nós somos um casal, né, estruturado, temente Então. a Deus, a gente, né, tem um coração, né, entregue a Jesus, a gente tem uma casa própria, aquela coisa. Por que não, né? Por que não, acelera, né? Por que não a gente? É? porque não. E como que lida com essa ansiedade? Como que vocês lidaram com essa ansiedade? Desses mais de 5 anos aí. Então, cara, se você quiser, dá para te contar cada noite, cara. Cada dia, cada criança que aparecia, que nascia, né, de cada casal, cada Nardone, né, que você via na televisão fazendo o que fazia. Aí você nunca, comentei com a Leandra, nunca, essas coisas. Mas você olha no jornal e você fica pensando, poxa, e eu? Por que não, né? Eu não ia fazer isso, ou não ia fazer aquilo, ou ia fazer dessa forma. E aí os dias vão passando, aí você começa a entregar para Deus. Isso, por incrível que pareça, te deixa mais próximo e dependente de Deus ainda, porque você é impotente e incapaz. Não depende de você. Aí você vê que realmente as coisas não dependem de você. Tem que ter um Deus, tem que existir um Deus. Sim. Porque daí hoje você olhar o João Vitor, o relacionamento que nós temos com ele e que ele com a gente. Cara, eu tenho um salgadinho na minha casa. Salgadinho em casa. Com salgadinho toda noite. Ela não aguenta mais. Aquele cheiro Não, horrível. a mãe junto, diminui isso. Diminui isso, tá muito. bom. Dedo Vamos só na laranja. Não, cheio mas de você não pó. tá falando pro João isso, né? Tá falando pro Gordinho, E aí, laranja, salgadinho. dedão velho, tá? E aí você me pergunta hoje, né? Você faria de novo? Exatamente igual. A dependência de Deus, assim, nesse sentido, assim, foi espetacular, assim, você saber, eu sou incapaz, cara, não depende, o que eu podia fazer eu fiz. Agora é o Senhor Deus. E, na verdade, quando a gente vê essa relação, eu falo que ele é tão nosso, gente, ele é tão nosso, que é tão incrível isso. Não tem, eu acho que se fosse biológico, não seria tão parecido com a gente. É tão incrível isso. Então, quando a gente olha para o João dessa forma, você vê que não demorou. Era exatamente o tempo Exatamente que o tinha tempo. que ser, Deus entende? preparando vocês. Porque né? no meio do Preparando ele. processo, aquela ansiedade, nós dois um dia paramos, tinha uns 3 anos e pouco de fila. Nossa, que demora, e bate aquela ansiedade. Aí eu cheguei a comentar com o Dinho e falei para ele, mas você já parou para pensar que de repente o nosso filho não existe? Se ele não existe, ele não vai chegar até nós. Nós estamos orando para que Deus traga Essa o foi nosso incrível filho. mesmo. Então Deus vai trazer o nosso filho, não é, pega Qualquer qualquer um um, ali e sim. traz aqui, É né? o nosso. isso, meu Deus, de vocês. Então né? hoje eu vejo, não demorou nada. É exatamente o tempo que tinha que ser. Mas foi incrível, porque isso foi com 3 anos e pouco. Bateu aquele, sabe que você perguntou? Não dá vontade de, sabe? Aí você conhece pessoas, tem parentes que desistiram. Parentes, prima, de primeiro grau. Não quero mais, estou fora da fila, saí. Aí bate aquele desespero, fala, cara, até um certo desânimo, vamos dizer assim. Aí a Leandra veio com essa. Olha, Deus está preparando, não é o nosso filho? Nós estamos orando, Deus está preparando, ele não existe ainda. 3 anos e pouco de fila, tá? Quase 3 anos e Ele meio. não existia de Ele fato. de fato não existia. O João chegou lá em casa com 1 ano e meio, então estava ali, estava se preparando. E, de fato, foi o João que Deus preparou Era para a ele. gente. Era ele. Eu tenho É, certeza disso.
essa dependência de Deus, assim, que é o que eu acho que faz a gente perseverar, né, naquilo que Ele coloca no nosso coração, né? E que, na verdade, sustenta também, né, nesse período todo. Porque a adoção traz esse... até agora nós falamos só do que é bonito, né? E tem essa parte. Mas não é tudo romântico, né? Tem muitas aflições no coração da gente, porque... bem, você que é pai, né, Alisson, sabe? O Otávio ainda não passou por essa experiência, mas isso vem no coração da gente. Mas, nossa, será que eu vou ter capacidade? Como que vai ser? A gente se preocupa muito com o futuro. O que vai ser lá na frente? Isso, ai, será? Daí você fica assim, será que está certo isso? Vamos seguir em frente ou não, entendeu? E, tipo, é total dependência, porque dúvidas sempre vão ter. E hoje ainda temos. Medos também. Mas a forma que Deus tem sustentado a nossa família até aqui, e o João, né? Tipo, eu falo toda noite para ele, e quando eu deixo ele na escola, eu olho bem nos olhos dele, falo, amor, você foi o maior presente que Deus colocou na vida da mamãe e do papai. Então, sabe, tipo, você poder falar isso para ele, sabe? E nós nunca escondemos dele a história dele. Ele sabe desde o princípio. Ele ainda, eu acho que não tem muito claro o que isso significa, sabe? Mas nós estamos dando para ele as peças de um quebra-cabeça. Sim. E quando ele tiver capacidade, ele vai conseguir montar esse quebra-cabeça e vai entender. E eu imagino que ele vai saber lidar bem daí, porque ele já vai... Não é novidade, não é? Vocês já De estão repente eu sou inculcando isso, adotivo. né? Isso. Aos pouquinhos, né? Tanto que ele, agora, que nem mês Dia das Mães, né? Sempre, quando ele tinha, acho que 3 anos e meio. Uns 3 anos e meio. Que ele questionou, né? Mãe, eu mexia lá na tua barriga? Porque estavam falando na escola sobre mexer na barriga da mãe, aquela coisa. Daí a gente já falava para ele. Falou, filho, lembra que você veio do coração da mamãe e do papai? Que você veio num pacotinho? Essa é engraçada, porque a gente fala que ele chegou... É lúdica demais, até hoje. Ele dá risada agora, né? Mas a gente falou que você chegou num pacotinho de presente pra gente. Ah, é verdade. Você vê que aquele cachorrinho amarelo, tem um cachorrinho amarelo que ele ganhou lá Pelúcia. lá de pelúcia, lá na casa de apoio. Ele tem até hoje o cachorrinho dele. O único cachorro que ele pode ter lá em casa. Faz bagunça. Por enquanto. Por enquanto. Aí lembra, filho, então? E daí a gente sempre fala. Então a gente sempre comenta nesse sentido, né? Uma coisa importante é não esconder. Porque você esconde, uma hora ele vai saber. E aí vem de encontro com aquilo que a Leandra falou, né? O teu ciclo tem que saber da adoção. Isso não tem como você esconder isso. Porque você pode até tentar, mas um dia vai vir à tona. E aí para a criança ela vai se revoltar com você. Com certeza. Por que você não me falou? Então nós sempre tivemos a cabeça bem legal nesse sentido, mas e também se fala muito no curso sobre isso. A história da criança é da criança, não é sua. Biologicamente você é um outro ser humano. Imagina, né? Outro ser humano. A história é uma outra história. Né? Não é você, outra história. Imagine a adoção, né? É uma outra história. Ele tem que saber da história dele, né? E como que foi assim agora, pensando já na parte de quando vocês chegaram lá, os primeiros da fila? Como é que foi esse primeiro encontro? Como é que foi as sensações, né? As emoções? Como foi lidar com esse primeiro encontro ali? E aí a expectativa de conhecer, né? Então, eu estava trabalhando, né? E a Leandra estava em casa no dia. Eu trabalhava de vigilante. Estava lá na porta do banco, armado, tenso, nervoso. E ela me liga chorando. Mas falou, olha, tinha assim, pode ser que tal dia... Estávamos em terceiro, né? Eu falei, mais um ano aí, pelo menos. E Isso quando chegou em terceiro... dezembro, né? Em dezembro nós estávamos em terceiro. De 2019. 19. E quando a psicóloga me ligou, ele foi no dia 30, né, de abril. Foi meio de abril. Não, foi na mesma semana, na verdade. Foi dia 26 por ali, né, de abril que ela entrou em contato. Bem no começo da pandemia mesmo. Bem né? no começo da pandemia. Pandemia pegando Foi pesado. A gente já estava fazendo um culto online, não lembra? Já, ninguém se visitava. Né? Ninguém Era se aquela encontrava. fase lá na casa do Renan e da Vivi lá. Nós começamos assim. Era, né? Matheus? Era.
Era, né? Que era uma loucura, né? Esse negócio, né? Então, a gente começou assim, a gente foi para... A Leandra me ligou, né? Tá falando? Que estávamos em terceiro, então qualquer momento podia surgir. Mas eu pensei, 1 ano e meio, né? Isso foi em dezembro, falei, vai para 2021 lá, vai Pedrinho. Aí a Leandra me ligou, falou, seguinte, cara, chorando. Falei, o que aconteceu, amor? Eu lá na porta do banco, Isso não é pode abril atender de celular. 2020 daí, né? Não, né? Vigilante Sim, armado. sim. E o que foi? Só atendo a Leandra e minha mãe, só atendia, né? Por favor. A né? Leandra ligou, bicho, Oxi. desculpa, pode me mandar embora. Mas era um Oi. assunto bem importante, O que aconteceu? né, gente? Meu. Como, né, pô? Você não vai acreditar. Falei, morreu alguém, né? Não, nasceu. Nasceu o nosso filho. Falei, sério? Sério, pra gente conhecer ele amanhã, né? No outro dia. Pra gente conhecer ele amanhã. Eu tinha acabado de entrar na empresa, cara. Uma semana. Já tinha Valeu, assinado o Deus. contrato, não? Porque depois podia falar, Tudo, cara. deixamos pra depois. Valeu, né? Tipo, ótimo, né? Aí, tipo, não consegui mais trabalhar ali. Por Deus que estávamos em 2, né? Porque eu fui lá pro banheiro, porque, cara, é uma sensação, assim, Com certeza. emocionante, né? Aí, é a mesma coisa que eu imagino que é assim, tipo, estourou minha bolsa, entendeu? Aí, fui lá pro banheiro, né? Aquela recuperada, né? Aí, trabalhei, assim, o resto do dia, voltamos no outro dia e fomos lá conhecer ele. Foi muito rápido. Isso é muito assim, estranho, porque ao mesmo tempo que tem toda essa questão do tempo que nós comentamos, de praticamente 6 anos aí de espera, é tudo muito rápido. Porque, de repente, porque diferente de uma gestação, onde você tem todo aquele período e vai vendo a barriga crescer e você vai meio que materializando aquilo, né? Eu penso que, tipo, a mulher vai sente mexer e tal, e o homem acompanha todo esse processo. Prepara a aí. bolsa, sai sem a diferente. bolsa, né? Agora, quando é uma adoção, de repente está ali. E você tem que estar pronto, né? E quando a Não tá. criança... nunca vai Assim, estar, mas- nunca vai É estar. tipo assim, ó, que nem com a gente, né? No nosso caso, a Beatriz foi marcada a cesárea. Aí, Tá ligado? Sei. Então, Vai ter por o mais dia. que- De filme, você Isso. aí você pode se programar, né, Não, cara? e tipo assim, por mais que a gente ainda não esteja preparado, porque não tá também, pelo menos a gente sabe, ó, tal dia vai chegar Esse a é o bacuri. dia pra eu não estar preparado. Esse é o dia pra eu quase. Você faz Tá. lá o chá do bebê, Isso. né? Você se programa, as vizinhas estão sabendo. qualquer Pois é, coisa pra agora te no ajudar. caso de vocês. Não, ela ligou amanhã, vem conhecer a criança. Tipo, se não fez Você chá do lá no bebê, você não fez trampo. nada. É. Você tá E lá no caso trabalhando. de uma Uma criança experiência. que é pequena, como o João chegou para nós, ele ia fazer 1 ano e meio, não tem período de adaptação. Acho que isso é uma questão legal também de a gente comentar. Porque quando as crianças são maiores, o período de adaptação é para as crianças. O adulto ele já teve o período de preparação ali. É quando você vai naquele curso, é quando você passa por todo pelo médico, pelo psicólogo, psiquiatra. Então ali eles já entenderam que você está Sim. preparado, né? O período de adaptação é mais para a criança voltado. Isso eu estou falando de crianças maiores, daí no caso. Porque aí eles faz um encontro, leva para passar um final de semana, volta entendi, para casa entendi. de acolhimento. E isso, às vezes, Isso geralmente é criança ali 5, 6, mais até? mais até. De 5, acredito que de 5 para cima tem esse... já tem esse número. Isso aí. Porque a criança daí tem toda a questão da história dela, o contexto de vida dela, como foi. Então, eles tentam aproximar para ver como fica essa questão. E aí eu não sei precisar para vocês por quanto tempo isso vai acontecer, né? Porque acho que cada caso aí é específico. Mas no caso de uma criança pequena, não existe esse tempo de adaptação. Porque eles entendem que a criança não precisa, porque é um bebê. E também, voltando a falar, né, é meio de pandemia, né? Isso. Então, o que acontece quando a criança é mais nova? A adaptação é feita lá no lar. Tipo, você vai até lá, o casal, né? É a convivência daí, Fica né? lá convivendo com a criança lá 1 dia da semana, 2 dias, e assim você faz durante um período. No nosso caso, como eu tinha acabado de começar a trabalhar na empresa, eu fui o primeiro dia e depois a Leandra foi os 2 outros dias, sozinhas, 3 dias, né? Porque foi tão incrível, porque a ligação foi na segunda-feira, né, ela falando, olha, meu contato em relação à fila da adoção, gostaria de saber do interesse de vocês, né? Daí eu achando que ela estava fazendo uma triagem na fila, né? Quem quer fica, quem não quer sai, né? Vamos organizar isso aqui. E eu falei, não, sim, nós temos interesse, por favor, né? Deixa o nosso nome aí. Ela, então, porque nós temos um menino de 1 ano e meio
E nós queríamos saber qual é o interesse de vocês em fazer essa aproximação, de vocês conhecer. Eu falei, nossa, é claro, quero para hoje. E daí, na terça, nós fomos, né, para conhecê-lo. E na quarta, eu fui na quarta e na quinta sozinha, porque daí o Dinho tinha essa questão do trabalho. E eu fiquei daí com a moça que cuidou dele, mais para saber da rotina, como era, tipo, a alimentação, o que ele comia, o que ele não comia, e até para fazer um pouquinho desse vínculo, né, enquanto bebê ali. E na quinta-feira, o João veio para casa e nunca mais saiu da nossa casa. Então, nós conhecemos na segunda e na quinta ele foi para casa. Era uma véspera de feriado, do dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Isso. Então, o que acontece? E era um final de semana, era um feriado prolongado. Daí a psicóloga falou, né? Olha, eu vou tentar uma liberação para que vocês passem o final de semana. Uma provisória para vocês passarem o final de semana. Eu falei, show de bola, né? Aí ele passou o final de semana. Aí, digamos, né? Olha, não trago, a gente está tentando uma liminar aí para ele ficar com vocês esse mês. E assim foi indo. E assim... Aí conseguiram para 3 meses. 3 meses. Aí E foi aí, assim. saiu E eu com certidão. medo, né? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que levar ele de novo. Não quero, Não, nunca daí- mais tirar E ele eles daqui, ligavam, né? assim, o que acontece? Quando, eu imagino que seja, né? Eles falaram no curso que era. Depois que a criança vem, eles fazem visitas, assim. A psicóloga vem na tua casa, vê como é que a criança está sendo tratada. A gente fazia isso por vídeo. Por causa da Na pandemia. né? A gente fazia o vídeo dele, mostrava ele, como é que ele estava, como é que ele estava sendo tratado. E depois disso, vida que segue. Nunca mais. É, isso que É eu só um pergunto. tempo. Só um É isso que eu período. ia perguntar. Pouco tempo. Eu ia perguntar Mesma se dúvida. até Eu, hoje tem particularmente, contato? eu acho pouco. Uhum. Eu acho que a criança deveria ser acompanhada pelo menos até os 18 anos, eu acho. É. Quanto tempo durou assim? Cara, uns 3 meses. Mas é porque 4 eles meses. conheceram vocês, cara. Vocês É. são show de bola com isso. Aí, ó. 3 Ah, é. meses. Mas no isso é, meio da mas pandemia. isso é assustador. Eu acho Sim, assustador. Eu acho um pouco Imagino. assustador Acho essa perigoso. parte. Sim. É. Porque, Pela criança. assim, né? Vocês, a gente Somos conhece, nós, né? graças a Deus. né? Mas Mas- poderia não ser, sabe? Eu acho pouco tempo. Pois é. Não, e assim, vocês colocaram a questão da adaptação. Na escola, né, a gente tem lá na escola, por exemplo, crianças do berçário, que têm menos de 1 ano. E elas fazem a adaptação na escola. Pois é. Então, Elas ficam lá, a mãe vai, deixa lá até meio-dia, Pra durante se uma adaptar, semana, sentir o cheiro da depois escola, vem buscar, ambientar. depois deixa um pouquinho mais. Então, realmente, teve mudanças que você falou, que foram pontuais, mas você vê, ainda precisam de alguns ajustes que são Sim. fundamentais. Esse acompanhamento mesmo, 3 meses, eu Eu acho concordo com num vocês cenário, que é né? muito pouco. É que não tem estrutura, né? A vara da infância e juventude. Pois é. Assim, uma pessoa faz várias Várias coisas, cara. a gente vai para outro campo. É outro É campo, isso mas mesmo. entende que daí não tem pessoal para pessoal isso, pra cara. fazer, né? Mas que é necessário. Cara, e não tem pessoal que é necessário e é uma barra pesadíssima, né? Deve vir cada Total. BO, cada situação. Assim, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas, cara, a origem ali não é bonita. Feio. Por isso tem toda aquela preparação antes da família que quer entrar na fila de adoção. Né? Eu acredito que no caso do No João... caso dele, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, né? Ele ter sido acolhido com 13 13 dias lá. Como é o nome? A Mari. É. Dentro das circunstâncias que poderiam ser os traumas e né? E incrível que ele lembra de coisas, cara, ele ficou 1 ano e meio de lá e ele fala coisas da Caramba. Mas eles lembram. incrível lá do lar, É, que ele eu era muito bem tratado. E falando até da Mari, né? Até em uma ocasião, num A Mari aniversário... é a mãe que A mãe é acolhedora? É acolhedora. Uhum. Ela foi, eu sempre falo com ela, nós temos contato até hoje, né? E eu falo que quando nós orávamos para que Deus estivesse cuidando do nosso filho, Deus direcionou a Mari. Porque, assim, é uma pessoa completamente incrível, Centrada. carinhosa, sabe assim? Então, Amorosa. a gente vê que até o dia que, né? Vocês até perguntaram da questão, como foi o dia quando vocês conheceram o João, né?
é aquele misto de emoções, né? Você fica assim. Muito estranho. E agora, a borboleta no estômago é pouco, porque você tá ali, daí, tipo, meu Deus, parece que 1 minuto é uma eternidade. E de repente vem ela com aquele bebê. E você tem muito isso na cabeça, né? Tipo, que toda criança vai ser muito judiada. Ou muito, nossa, tá acabada. Essa é a visão que a maioria das pessoas tem sobre a adoção. Só que nem sempre é assim. Tem crianças que têm, tipo, a sorte, né? A bênção de ser acolhido Por uma a Mari da tempo e de passar pelas mãos de uma pessoa tão incrível quanto a Mari. E ela cuidar tanto dele, de repente vem aquele bebê, gente. Enorme, né? Gordinho. Viçoso, totalmente Pele diferente do que a gente lisinha, sabe. cara. Eu fiquei olhando assim, ele não queria muito contato com a gente. Então esse primeiro encontro, ele acontece na presença da psicóloga, em torno de 50 minutos. É bem estranho Muito isso, tenso, assim, na verdade. porque você não Imagino, fica sozinho mano, com a criança, né? Sozinho, uma pessoa daí, ali te assim, olhando, né? A criança não quer vir com a gente, porque nós somos 2 estranhos, ele não queria, ele chorou muito, então você fica assim, ai meu Deus. Não comparando, você tirou a carteira, né? Lembra do teste no Detran? O Alisson fez várias vezes. Fiz algumas O vezes. Joel também disse que fez O Joel fez Cara, eu umas 8 vezes. falei, ó, e eu falei assim, eu falei pra Cris, mano, olha, já preguei aqui na igreja, já ensinei, pô, não me lembro de um dia que eu fiquei tão nervoso quando foi pra fazer a baliza, mano. Não me lembro, Porque tinha cara. alguém te avaliando. Te avaliando. Pensa você, 5 anos numa fila. Chegou E o você momento. tem chegou o 50 momento, Você tem minutos. 50 minutos, 50 minutos na tua cabeça. pra convencer a criança do que você... Que você vai ser um pai legal, Essa né? E para psicóloga que convencer tá te a olhando. psicóloga, a profissional que está Cara, olhando você. Psicólogo, ele te olha, ele te já... Entendeu? Sim, já Eu identifica acho que as o coisas. Só o jeito fato que eu tô é, sentado, é, né? é, Se a eu tô roupa que eu vestindo, vim né? já tá Cara, te dá boa, até né? câimbra, porque você fica tentando fazer tudo certo. Tô falando bem, né? Você pega a criança e você nem mexe, né? Eu lembro que no dia, foi muito engraçado essa. Os caras estavam roçando o pátio lá, porque lá é um lugar bem grande, tem várias casas. Então, cada faixa etária de criança fica numa casa com uma determinada mãe acolhedora. Então, tinha uma chácara, tem lá 5 casas, então de 0 a 3 anos fica aqui, de 3 a tal. E eles estavam roçando todo aquele pátio. E tinha uma máquina que assoprava o mato e fazia um barulhão grande. E a psicóloga falou, ele tem medo desse barulho. Adivinha o que o time fez? Vamos lá para você perder o medo. A criança não entendia nada. O cara tem 50 minutos. Eu fiz isso, entendeu? Já vai Você começar. fica nervoso, Vai cara. dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu falei, daí a gente... Vencer o medo dando mais medo, né? Então, Essa aí é a você, lógica, né? aí você deixa a criança e vai embora, né? 50 minutos, cara. Você vai... Daí, o que eu fiz de errado? Perguntava pra ela. Nada. E eu falei, não, acho que a gente agiu normal. Será que vai dar? Será que é nosso? Será que é... E aí você vem pra casa na dúvida ainda. E assim, aquele silêncio no carro, né? Quando, enfim, olha, então, ok para vocês? Posso dar continuidade? Né? Ela perguntou, pode sim. Ela, então, entra em contato com o juiz, falando que vocês têm interesse e vamos ver. Agora depende do juiz dar esse retorno, né? Aí, tipo, nós 2 no carro, assim, ó. Você vai, meu Deus, será? Será que eu gostei? Será que não? Será que vai dar certo? Gostar Será que dele? não é? Tipo, Será que ele vai gostar de mim? Aí você... Porque já, igual você falou antes, né? Uma pessoa já... É um ser humano. Sempre foi, né? Mas já é um outro ser humano ali, né? Um ser humaninho Que já não tá te começando conhece, a ter cara. as suas opiniões E no ali, né? curso lá eles falam, né? Olha, a criança ela vai para casa de vocês, ela vai acostumar com o cheiro de vocês. Vocês sabem disso. Você chega perto da tua filha, ela já se identifica pelo cheiro. Eu conheço pais que, depois que foram pais, não podem cortar a barba, no meu caso. Porque eles dormem como que na minha barba. É, sim. Você está entendendo? Então, ela falava isso, e eu ficava pensando, cara, e aí? Primeiro dia, daí quando ele veio, primeiro dia chorou no banho, segundo dia chorou no terceiro que ele deu risada. Eu filmei. Falei, tá rindo? Foi aí, nesses momentos ali do dia a dia que vocês sentiram, vocês 3 formaram uma família agora, assim. Sim. Foi no vamos ver mesmo, sabe? No tá em casa, ninguém podia ir lá, né?
Meio de Só pandemia, vocês dois, né? só eu e a Leandra. E a pandemia E a rolando. pandemia rolando solto, e a Cláudia quebrava todos os protocolos. Todos. Cláudia, Todos que você possa imaginar. A Parabéns Cláudia pra quebrava, você, cara. viu? Denúncia. A Cláudia, ela que ganhou o neném. Cara, ela de manhã e de tarde. Como é que tá o João? De tarde. Como é que tá o João? E passava. Não, só vim trazer uma coisinha. Acho que ela comprava uma coisinha pra passar lá. Só pra dar um- Só pra ver ele, cara. Só pra ver. Incrível. Eu brinco muito, a Cláudia. Algumas pessoas quebraram o protocolo Algumas aí, pessoas né? quebravam. Primeiro dia que o João chegou e daí todo mundo assim, aí de repente a Lu me manda uma A Lu. mensagem. Oi, Lê, tudo bem? Daí como que estão aí? Daí eu acho que ela está esperando um convite, né? Mas ó, eu não precisei falar 2 vezes. Ó, se vocês quiserem dar uma passadinha aqui, mas não Aqui. deu Eles já assim estavam lá, 30 na verdade, né? minutos. Não, estavam ali Chegou. fora. Deu certo. Deu, Eu tava esperando. E a gente com muito medo disso também, né? Porque já era um ambiente diferente, um monte de gente no mesmo dia. Mas foi muito interessante. A gente sabia que era por amor e daí começamos a fazer chamada de vídeo, né? Fazer chamada de vídeo todo pra mundo. cela, pra galera Pra e todo tal. mundo. Sim. A igreja conheceu o João por vídeo. Foi muito verdade, é incrível. A Levino Denise. O Levino tava numas lidas lá em casa comigo também. Eu vim conhecer o Piá aí, né? A gente tava trabalhando. Né? Ele... Já botou pra bater Não, umas já. lajes ali já pra mim. Que E legal. como que foi, assim, né, esse início, agora com ele em casa? A dinâmica familiar, as dificuldades, esse lance do que você falou, né, do choro e depois do sorriso, e as dificuldades ali da rotina, como é que vocês foram lidando com isso? É tudo novo, né? A vida da gente vira de ponta cabeça. Eu acredito que isso não difere muito de quando chega um filho biológico, pelo que eu converso com as pessoas. Eu acredito Mas que é a tá o mesma ponto, coisa. tipo, a pergunta Mesma é justamente É. porque as pessoas acham isso, né? Algumas pessoas ainda acham isso. Não, porque deve ser... A criança deve vir toda rebelde. Vira Nossa, casa. deve ser um negócio... Vira casa do lado avesso. Ela não é rebelde, mas vira casa do lado avesso. Ah, Você sim, porque vira criança por ela. e você vira Quem junto. que bagunça mais, Leudinho ou o João? Nossa, aí é Então, uma daí briga nós estávamos boa, falando, viu? né? Deixa pra lá. Aí é uma briga boa, que eu falo que eu tenho 2 filhos, na verdade. né? Ela não fala, vem aqui, João Vitor. Ela fala, venham aqui. Venham aqui os dois. Não, eu olho pra ele, às vezes eu chamo a atenção do João, daí ele faz alguma coisa, eu olho pra ele, você não me ajuda Me ajuda, também, cara. né? Joga pra mim. Ela Tipo fala, assim- joga comigo. Comendo salgadinha No sofá. às 11 da noite? No sofá, 11 horas da noite. Ah, é. Mas foi Mas assim, é- ó, no início foi, tipo, longe de querer romantizar isso, porque nem tem como, não tem como. É um misto de emoções ali no início, no nosso caso, né, vou falar por nós. Foi, assim, difícil, porque você vê aquela criança chorar e você se sente totalmente incapaz de fazer alguma coisa. Você tenta de várias formas, só que daí vem a questão, não é o ambiente, na hora de dormir ele olhava para o teto, olhava e chorava. E daí assim, como eu fiz essa adaptação com ele, essa aproximação com ele, então eu era a pessoa mais próxima de alguém conhecido dele. Então pensei eu com esse tamanho todo, com aquele bebê gigante. Cara, ele era muito gordinho. O meu pulso, eu quase perdi o pulso, porque ele ficava só no meu colo. Sim, então, aí aos pouquinhos ele foi acostumando com o Dinho, foi indo, mas foi bem difícil, assim. Eu acho que os primeiros 10 dias foram os mais difíceis nesse sentido. E pra você, como é que foi assim, esse lance dele? Não... Então, porque como ela... Ele ficava mais com ela mesmo. Sim. E eu precisava ajudar de alguma forma, mas eu vou fazer o quê? Então eu fui tentando, fui brincando, fui me aproximando dele, brincando. Quando ele riu o primeiro dia, a primeira vez que ele riu, que foi acho que no 3º dia de banho, terceiro banho. Cara, eu falei, tira a foto aí, porque ele tá rindo. Ele não ria. Ele só Ali ele entendeu quem era o pai dele, né? Daí, acho que isso. Aí, agora cara, só vai. Que aí Aí só ele ia vai. rir pra caramba. Aí né? não Nossa, tem aí- jeito, né? Ele foi o primeiro de muitos, né? primeiro de muitos. E ele, o bom é que a gente entendia o que ele falava. Ele falava ia, Para tudo. pra tudo. Ia, aí era a Leandra, que era tia. Ele tá querendo dizer tia, que era ia lá do lar, lá, Sim, que era sim. a Mari. Ia, e era a Leandra. Ia, Leandra, e chorava, ia. Então, assim, aí a gente vai, com o tempo, vai, e você acaba... Cara, daqui a pouco o cara respira, você já sabe o que ele quer, né? Mas no começo, não. E aí, para dormir?
Fomos lá, preparamos o bercinho do lado da nossa cama. A gente não tinha, era eu e a Leandra só, cara. 10 anos, mano. Mais de 10. 16 anos. 16. Só eu e a Leandra em casa. Entende? Então, assim, tipo, noites bem dormidas, né? Não tinha problema de acordar no horário. Casa arrumada. Não tinha nada no chão, né? Nós temos uma frase lá em casa que é: tem criança nessa casa até hoje. Para não se irritar, porque, cara, tem criança na casa, então relaxa. E aí, vamos dormir a primeira noite. Preparamos o berço dele lá do lado da nossa cama. Né? Ele se mexia no berço, eu pulava, cara. Ele se mexe até hoje. Ele faz 360. Ele faz né? 360. Ele dorme. Esses dias eu tirei uma foto para ela ver. E para ele ver no outro dia que ele estava atravessado na cama. Ele se mexia, eu dava um pulo, cara. Ele se mexia, eu pulava por cima da Leandra para chegar nele. Acordava a Leandra, acordava o vizinho da frente, de trás, tudo para ver que ele estava lá. Então ele só tinha se mexido. Então aí eu falei, na segunda noite, falei, vai lá pro quartinho dele. E aí a gente atende ele lá. Será? Falei, vai, bem cobertinho, todo. Ele não vai sair desse berço, o berço era alto, né? Presídiozinho para ele. Aí, cara, até hoje ele dorme no quarto dele. Desde o segundo dia, ele dorme muito bem. A gente é que não dorme, né? Só fazer uma adaptação, porque como ele faz esse 360, né? Na cama de solteiro, colchãozinho normal, nós pegamos ele várias noites no chão. Nossa. Dormindo. Sim. Ele se mexe e caía. Cair, Às vezes esse frio chegava, o João estava dormindo no chão. Eu falei, gente, mas não pode. Então hoje nós compramos uma cama de casal, ele dorme numa cama de casal, porque ele faz porque assim. ele vira. 360. Mas ele dorme bem. Então, assim, mas pra gente entender isso demorou um tempo. Então, quantas vezes, cara, acordado do lado da cama dele? Horas ali, porque ele estava só se mexendo. Mas estava lá no quarto dele, não acordava ela, pelo menos. Né? Mas depois foi muito rápido também. Aí logo ele já começou a falar, né? Ali 1 ano e meio, perto dos 2 anos ali ele já estava falando bastante coisa. E aí já ali em 2021 já começou Isso, a voltar mais ou menos já, as coisas. Eu acho Uhum. que convive também com outras sim. pessoas. E a pandemia, eu falo que de certa forma, como eu como autônoma, foi um presente nesse sentido, porque eu pude ficar 1 ano com o João Vitor. É verdade. Porque o salão não abriu nesse período. Então, foi Importante também dizer é que quem adota tem direito ao auxílio maternidade, Olha tá? só. também. Mesmo sendo também. autônomo, se você contribui com o INSS lá. Isso Eu tive 4 meses, teve 4 né? meses. Se você contribui. E você tem licença E paternidade? eu tenho licença, o E homem você tem teve, licença né? paternidade. Eu não peguei porque eu tinha 3 semanas de empresa, nem pedi. Falei, não, tá tranquilo. Daí eu fiquei o período do feriado. O celular não, no tudo serviço. bem. Não queria perder o emprego, né, cara? cara. Daí, Não tipo, dá. adotei. E agora? Agora eu tô desempregado. Né? Tipo, não dá, né? Rola, né? Parabéns, história bonita. História linda, passa tchau. no RH. Não, passa no RH, não dá. Não, Aí, veio com um misto de emoções, porque assim, ó, eu acredito também que o João, o juiz decidiu realmente dar andamento rápido na questão da adoção dele, porque ele fazia uso de bombinha quando ele chegou. Então, na pandemia, ele fazia parte do grupo de risco. Então, assim, vamos agilizar, né? agilizar. Porque aí, quando eles contaram o contexto dele lá um pouquinho, ele faz parte de um grupo de 4 irmãos, que eles são filhos da mesma mãe e cada um tem um pai. pais Entende? diferentes. Então, assim, os 3 maiores, por ter vínculo, né, que já eram maiores, eles foram acolhidos juntos, ficaram numa casa, e o João ficou como bebê em uma outra casa. Então, o João não tinha ideia. Os grandes sabiam. A maior, menina, na verdade, a maior né? sabia. A menina maior sabia Eles são porque ela. bem mais velhos que ele? 2 em 2. Dois. Agora, ela fez agora 14 Dois. em maio agora. Aí tem um menino de 11, um de 9 e o João de 7, né? Agora. Então, quando o João era bebê, ela tinha 6 aninhos. Então, ela recordava muito do irmão. E eles tentaram uma família para que ficasse com os 4 e não conseguiram. Então, eu acredito que tinha, difícil, né? eu acredito que teve essa questão do João fazer uso de bombinha. Então, vamos fazer a adoção do bebê, que é mais rápido, e pela questão dele usar bombinha. E as 3 maiores já estavam em adaptação com outro casal. Aí, só voltando lá, né, no caso de você entregar a criança. Você viu que ela falou, né? Vamos fazer a adoção do bebê que é mais rápida, 1 ano e meio. Tá? Só para vocês entenderem o tempo que leva de Da instituição. instituição do poder familiar, do né? poder familiar.
1 ano e meio, cara. Né? Entende? Então, se a criança tem 3, é 4,5, 5 para adoção, aí já fica mais difícil. Esse tempo que vai passando Sim. para a criança. Para a criança é fica- horrível. Agora, quando você, mãe, entrega lá no fórum que você não pode criar aquela criança, você entrega lá recém-nascida, cara, com 2, 3 meses aí, para demorar muito, ela já foi para adoção. Entende a diferença de prazo? Assim, no mundo ideal é para as mães e pais, enfim, cuidarem dos filhos que estão Sim, esse é o mundo gerando, perfeito. né? Esse aí, Esse é o mundo foi perfeito. assim que Mas Deus na fez, mais a realidade que a gente conhece do vive. mundo, né? Então vai lá e entregue. É. Eu trouxe isso aqui de novo para você que está assistindo espalhar isso. Entregue a criança no fórum, não é crime nenhum. É, isso é muito importante. Entregue Né? a Se criança souber no de fórum. alguém que está, né, numa situação Entregue. assim, né? Com certeza. Mas e voltando, né? Então, assim, assim, hoje, falar para você assim sobre o João, sobre a adoção, eu faria tudo mais uma vez. Mais 10 vezes. E você estava falando dos irmãos, né? Foi muito triste a hora que a gente estava fazendo a visita no primeiro dia. Que a irmã falou, né? Lembra? Eles vão adotar o meu irmão, mas a gente não vai. Eles estavam num grupinho de amigos e crianças que estavam juntos. Que nós assim. sabíamos que ele tinha os irmãos, mas não sabíamos quem eram, né? E isso mexeu muito com a gente. Foi um dos assuntos que a gente conversou no carro. Aí a gente olhava e falava, mas 4, a gente vai para onde? A gente vai sustentar como? Chega a passar pela cabeça. Sabe? Mas, Vamos assim, pegar, a gente vai dar um jeito. Não vai. Mas assim, é tão incrível porque a gente vê o cuidado de Deus com essas crianças no geral, né? Porque há pouco tempo nós tivemos contato com os pais adotivos deles, que por sinal são cristãos, então isso é incrível. As crianças têm a mesma visão, que estão sendo criadas a mesma visão que o João. Então isso é muito importante, porque isso era uma preocupação nossa, né? Porque quando então a psicóloga fala do João, contou o contexto de vida dele, falou dos irmãos. Aí ela falou, tipo, a gente gostaria de saber qual é o interesse de vocês em futuramente fazer aproximação com essas crianças. E nós, nossa, completamente abertos, e o casal também que adotou os 3 também. Aí, por vários motivos, questões até de insegurança nossa e deles, então ficou um período meio assim. E no final do ano nós acabamos fazendo essa aproximação. E incrível a forma como Deus cuida dessas crianças no geral, né? Eu falo que porque as pessoas acham assim, nossa, porque tem essa visão também da adoção que nós estamos fazendo, nossa, uma caridade. Salvando a vida de Não, alguém. gente, não tem a ver com isso, porque uma caridade, então eu vou lá, vou contribuir com uma casa, algum lugar, não. É uma vida, Quem é o ganha? meu filho, não é A uma gente caridade. ganha, na verdade, né? Né? Só que aí É um nós presente. ganhamos, é isso, é aí que eu queria chegar. Nós ganhamos, não assim, que sorte teve essa criança de ser encontrada por vocês. Não mesmo. Não mesmo, não. Sabe assim, tipo, não. Até na nossa oração, né, durante essa espera, Senhor, que o Senhor nos prepare para essa criança. Que era essa a nossa preocupação, né? Porque você é uma vida que vem para você, né? Tipo, Uma história. Me dá sabedoria para que eu possa educar, para que se torne um ser humano, sabe? Tipo, aí você fica com essa preocupação, assim. Aí você nota, nossa, aí misturava todos esses sentimentos, mas e agora como que vai ser? E a gente vê que Deus cuidou de tudo, inclusive dos irmãos. Os irmãos. Que também estão Então, tendo uma base, Sim. E né, agora na verdade. Tem contatos. Né? É. Que coisa E agora mais. eles ficam lá, fazem chamada de vídeo e ficam 1 hora e meia conversando Que legal. com os irmãos. Que legal. A irmã esses dias leu um livro para ele durante a chamada. Ele leu e eu só escutando, e eu vou fazer minhas coisas e eu deixo, ele vai para lá. Deixa e esse mostra. tempo pra Deixa, eles, né? total, Então é o encontro incrível. deles, né? Foi algo. Dá tempo aí? Dá, opa. Foi a gente nunca falou pro João sobre o irmão. Sim. Porque a gente não sabia se os pais lá queriam aproximação. A gente não sabia. A gente veio saber depois, né? Que eles também eram abertos. Então a gente nunca falou, porque, João, você tem irmão. Aí, de repente, eu quero conhecer. Liga lá, não, a gente não quer. Então a gente evitou de falar isso para ele. Mas eu tinha a mãe adotiva
porque o fórum passou para a gente quando eles adotaram, né? Pelo interesse da aproximação. Eu tinha ela, então ela postava alguma coisa no status das crianças, eu pegava aquela foto e guardava. E pintava aquela foto e ia guardando. Aí, um dia, fizemos o aniversário do João e eu postei a foto, né? Mudei a foto no meu perfil e ela comentou. Parabéns, não sei o quê. E eu falei, opa, comecei a conversar. Já foi uma... Troquei 2 palavrinhas com ela e falei, Lê, vou passar o telefone da minha esposa para você e tal, porque conversa com ela, né? De mulher com mulher se entende melhor, né? A Leandra começou a conversar. Vamos se aproximar? Sim, vamos sim. Eu não sabia que vocês estavam tão abertos, né? A gente falou para eles. Eles falaram, a gente também não e tal. E começamos a nos conhecer. Vamos consultar e tal. Daí, beleza, vamos. Parei. Parece que vamos marcar uma psicóloga, né? Vamos preparar o João, aquela coisa toda, né? Que a gente, como pai, né? Se preocupa. Vamos marcar um encontro vamos marcar o encontro só dos adultos. Primeiro. O mundo de adulto é um troço cheio de, né? Protocolo. Muito bem. Isso na semana que a gente decidiu que ia, né? Uma sexta-feira, essa que tinha compromisso, eu também. Cadê o cartão para fazer as compras? Tá com você, tá com ela. Então faz o seguinte, eu vou no Condor, vou adiantar as compras e você chega com o cartão, eu já vou estar lá no caixa, só para você passar o cartão e a gente vai embora correndo. Beleza? Beleza. Estou fazendo as compras, de repente uma mulher para na minha frente. Né? Ela ficou assim, eu falei, oi, sua fulana. Aí eu olhei as crianças assim, né? Os 3 irmãos dele. Caramba. Daí começamos a conversar e tal. Meu Deus, e agora? E já falaram pro João? Falei, ainda não. Daí expliquei isso. Que eu falei aqui, eu expliquei para ela. Falei, a gente não sabia. Ela, poxa vida, mas tem que preparar e tal. Não, vamos sim, vai e tal. Conversei um pouquinho ali, mandei foto para a Leandra, falei, quem encontrei no Condor. Ele mandou uma selfie, né? Mandei selfie, daí eu com as crianças e tal. Sim. Ela me respondeu assim, sim, eu vi, tô aqui nos eletrodomésticos. Porque ela não queria chegar lá, a gente não tinha falado nada pro João, Não, porque ele me manda essa foto. Não, ele me manda essa foto. Com o João, cara. Traz uma TV. Filho, olha que legal essa TV. Gente, olha que legal isso. O João. A hora que ele me manda a foto, eu tava no estacionamento. Não, eu tava no estacionamento do Condor. Quando eu vejo aquela foto, eu subindo a rampa assim. Daí ele me ligando, você viu a foto que eu mandei? Eu subi, eu não pensei, eu falei, o que eu vou fazer agora com essa informação? O Condor é assim, uma sexta-feira. Eu só vi as TVs, assim, eu falei, filho, vamos ver uma TV. E fui lá no meio e ele... Aí eu falei, me encontra aí na frente dos caixas. Ela veio com o João, Condor lotadaço. E as compras no caixa lá, porque não tinha como pagar, né? Eu larguei o carrinho, nem sei onde foi parar essa hora. Compromisso foi pro espaço. Falei assim, amor, é hoje? Mas como assim? Eu falei, não adianta, cara. Vai esconder até quando? Eu falei para ele, mas como que você vai falar para ele? Eu falei assim, eu baixei, porque quando eu tenho que falar sério, muito sério com o João, eu sempre abaixo na altura dele. Mas quando é muito sério, assim, eu pego no ombrinho dele e falo olha assim, para o papai. Filho, olhe bem na bolota do olho, que nem diz o Lucas. Bem na bolota do olho do pai, que eu preciso falar um negócio sério com você. Ele parou, olhou assim, eu falei, lembra que a gente fala para você, que você não veio da barriguinha da mamãe, você veio de uma outra barriguinha? Lembro, papai. Então, sabia que lá dessa barriguinha vieram mais 3 irmãos seus? Sério, papai? Eu falei, sério, filho. E aonde que eles estão? Eu falei, você acredita que eu encontrei eles aqui no Condor, filho? Tipo, cadê? Do nada, assim. Cadê? Eles já saiu andando. Do nada. Eles saíram andando atrás dos irmãos dele. Caraca, nos encontramos no Condor, uma sexta-feira. Zero combinado. Assim. Paramos o Condor. Paramos aquele corredor, daí... Cláudia não estava no Condor também? Olha, que beleza, hein? Aí pensa a cena, né? A avó das meninas. Todo mundo, aquele aglomerado de pessoas nada. Ali, né? Aí, de repente, quando vejo ao fundo lá, a Cláudia passando, ela olhou assim, daí os irmãos dela, como assim? No Condor. Será que ele vai vir para dentro? E o caixa lá esperando, cara. Carrinho, a fila imensa. Tudo pro pau, cara. Não, aí esquece de compra. Gente, só um pouquinho que eu acho que ele vai... Foi assim, então o encontro com os irmãos agora eles se falam, já né, marcamos aí de comer um negócio. Né, vocês falaram, né? A gente com os nossos protocolos e Deus vem com o dele, né? Total. Cara, e é isso aí, mano. E é isso. E aí, agora? Tá preparado? Não interessa, é assim mesmo que eu faço. Então, Deus. É assim que eu faço. O mundo do adulto, cara, você cria um monte de monstros. A gente quer fazer o tudo certinho. protocolo certinho. Cheio de barreira, cheio de coisa. A gente pensa que a criança vai sofrer igual a gente. Cara, foi para casa, normal, tá tudo bem, tá tudo certo. Loucura. E assim nós adotamos uma história, né? Volta lá no início, né? Porque
são irmãos dele, é a história dele. A história dele, Não tem né? A história dele ali, né? É a história dele. Ele né? falava que ele tinha, os irmãos eram os primos, né? Eu tenho irmão. Ele falava, são meus primos. Mas, tipo assim, irmão mesmo, ele não, né? Aí, agora ele fala, eu tenho meus irmãos, né? Eu falei, cara, tem 3. Coisa boa. Muito bem, gente. Pô, Deus é maravilhoso, né, cara? A gente falou no começo sobre essa questão da adoção e de que nós, enquanto cristãos, né? E aqui a gente falou de muitas histórias onde Deus foi agindo. E como para nós falar sobre adoção devia ser algo... Lógico que não é algo fácil, porque a gente não pode romantizar, mas devia ser algo que a gente poderia encarar de uma forma diferente, porque nós também fomos adotados, né? E como foi para vocês, em termos agora, pensando espiritualmente falando, o que mudou na visão de vocês em relação a vocês terem adotado o João e vocês perceberem também que, a gente foi adotado por Deus? Como é que o relacionamento com Deus foi impactado nessa forma de vocês, assim? Eu, como te falo, a adoção, o processo da adoção me fez entender quanto a gente é incapaz e como Deus é capaz. Para mim, assim, isso lacrou. Que é lá na hora que você perde, você falar assim para uma pessoa que está tudo bem, falar, Deus vai agir quando, sabe o cara quando está se afogando? Você tem que esperar ele se bater bastante para daí você pular lá para dentro, senão ele te afoga junto. Sim. Nós e Deus, eu imagino que seja algo parecido. Enquanto você está se batendo lá, Deus ainda está nas forças dele, deixa ele. Daqui a pouco ele cansa e eu vou agir. E isso me transformou muito com relação ao processo, né? E com relação à adoção, assim, eu entendo um pouquinho. Você é pai, você sabe o que eu vou te falar agora. O amor que você daria teu coração. Sim. E aí, isso é um pouquinho do amor de Deus. Eu fico imaginando, tentando, né? Não tem como mensurar o tamanho do amor de Deus. Porque quando você fala assim, mas Deus ama uma pessoa, mas Deus ama o bandido. Deus ama o bandido. Aquele que eu não consigo amar, Deus ama. É ali que vai estar o amor de Deus. Ali, cara. Mas, qual que é a diferença do bandido pro pudim? Pecado. Pecadinho, pecadão, não existe. Pecado é pecado. Para Deus não importa se o cara é bandido, se ele é trabalhador e pecou. Pecado é pecado. Sim. E o amor de Deus abrange todo mundo. Então isso começa, por isso que eu falo que quando a gente ama um filho, a gente entende um pouquinho do amor de Deus. Amor de Deus. Independente se biologicamente ou adotivo. Sim. Porque para mim eu não sei, eu sempre falo isso, né? Eu nunca, talvez eu saber o que é ser pai biológico. Eu sei o que é ser pai adotivo. E eu daria o meu coração pelo meu filho. Você daria o seu pelo seu? Sim. É a mesma coisa. Isso é incrível, né? Quando você vive essa questão da adoção, que você consegue entender que amor incrível foi de Cristo por nós e a nossa adoção, né, por meio de Cristo, assim, nesse sentido, né? Você não é bem essa palavra que isso validou mais o fato do João ter chego, porque eu no meu coração já entendia que era isso, que eu era incapaz e que realmente por meio de Cristo eu fui adotada também, né? Mas você viver, você experienciar mesmo isso no teu dia a dia, você vê, meu Deus, isso é incrível. Isso é pela graça, né? É pela graça. É pela graça, porque nós não somos merecedores, realmente. Aí traz isso para o João. De jeito nenhum. Ser pai dele. Por isso que nós não somos merecedores de ser pais dele. Então a gente vê todo dia Deus trabalhando na nossa vida. Isso é incrível. Então a gente fica até emocionado, né, quando a gente toca nesse assunto, porque aí você pensa que nós éramos tão pobres mesmo, condenados, e através do sacrifício de Jesus e pela graça, né, como você colocou, Otávio, nós fomos adotados. Aí nós somos pertencentes à família.
de Deus. Chamados e nós somos de filhos, chamados de filho, né? E sem distinção, a partir né? disso, Agora... né? Até, se eu não me engano, se não me falha a memória, e vocês me corrijam se eu estiver errada, eu acho que era em Roma que tinha era tipo um ritual, que mesmo os filhos biológicos precisavam ser adotados, né? Tinha essa questão. Então, tipo, a criança nascia e diz que, tipo, tinha um monte de gente, a criança era colocada ao chão, assim, no chão. Então, o pai biológico, ele precisava pegar essa criança, tipo, levantar mesmo. E escolher ela. Escolher ela e, tipo, reconhecer como filho. Se, por acaso, o pai biológico não fizesse isso, a criança era, tipo, rejeitada mesmo. Então, você vê que o fato de a gente ter que passar, Jesus nos valida nesse sentido, né? Então, nós fazemos parte da família de Deus quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nesse sentido. Então, para mim, e essa pergunta que você fez, para mim faz todo sentido. Faz todo sentido. Sim. Então, por isso que não cabe muito você ver o tabu que tem e o preconceito, e eu posso usar muito essa palavra em relação à adoção, no geral, e ainda dentro da igreja a gente vê muito isso, né? E as pessoas, vocês têm certeza? Então, logo que o João chegou, teve uma pessoa que chegou e falou: vocês têm um período que vocês possam fazer algum tipo de exame nele, alguma coisa? Gente, eu não estou pegando um produto e se apresentar algum defeito eu vou devolver. De garantia, você entende? Porque daí eu venho para esse lado espiritual, até mesmo porque eu orei até aqui. E se esse menino chegou até nós, ele veio com a história dele, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Todos nós temos. Entendeu? E assim você não tem... Então, a pessoa que não tem essa visão espiritual que nós temos, é um pouco mais difícil também para ela entender isso, porque ela só vê essa questão, o que trouxe na genética, e se for, se a pessoa era filho de alguém que era alcoólatra ou drogado. Tem essa questão, e nós temos consciência disso, que tem essa questão, né, biológica aí, que conta muito, né, que é hereditário, nós sabemos essa questão, mas nós cremos que o meio em que essa criança convive vai contribuir para aquilo, entende? Estou te falando tipo de questões fisiológicas até, né? E daí sem falar da espiritual, né? Com certeza. Que daí a espiritual graças a Deus. Eu acho que isso é muito, muito bom ouvir de vocês, assim, como essa visão da graça de Deus, do amor de Deus, do reino de Deus, de estar inserido num contexto em que, né, a palavra do Senhor é a verdade que guia vocês dois como casal antes de ter o João e agora, né, e a gente vê ele, né, aqui na igreja, vê vocês dois ensinando, enfim, isso é muito bom saber, né, que é isso, onde tem a graça, né, superabundou a graça diante do pecado, né? Não pode vir o problema que vier, a graça de Deus, né, Jesus Cristo vai consertar. Né? E o João está tendo essa oportunidade, né, de conviver com pessoas incríveis, né? Isso que eu falo do meio onde você convive, onde você está inserido, faz muita diferença, né? Porque aqui ele tem os exemplos, né? A gente sempre fala, né, Otávio, para você. O João é super fã do Otávio. Ele faz bateria hoje porque ele quer ser. E esses dias ele para mim, mamãe, o Otávio nasceu para fazer isso, né? E ele estava pensando no Otávio tocando bateria. E eu, nasceu para fazer o quê, filho? Dele, nasceu para tocar bateria. Eu falei, é um dom que Deus deu para ele. É tão bonito, né, filho? Ele ainda toca para Jesus. Olha que incrível. Então, assim, você vê essa experiência que ele está tendo, né? Tipo, dele... de ter... Bom, o Mateus mesmo, né? O João era pequenininho, ele admirava o Mateus. Meu amigo Mateus. Meu amigo Mateus. Ele falava quando era pequeno. Meu amigo Mateus. Mas quem é esse amigo Mateus que ele fala? Aquele lá da igreja. Aquele meio gordinho. Eu falei, gente, eu achava que era uma criança. Falei, Mateus na igreja. Eu falei, Mateus na igreja não tem pequenininho, né? Não, era o Mateus. Nossa, super meu amigo Mateus. Sim, levou a aliança do casamento. Nossa, isso para ele foi o ápice. Assim, qualquer coisa é referência para ele, sabe, né? Filho, o que é isso, mãe? Lembra, filho, que você foi lá e tal.
E o João super tímido, né? Super tímido, assim. Igualzinho o pai. Igualzinho o pai. Igualzinho o pai. Aí a gente super preocupado, meu Deus. Daí eles vieram com convite, né? Daí eu para Milena, tem um plano B? Plano B. Dela. No caso, o plano B seria vocês entrarem junto. Eu falei, meu Deus, acho que não. Tem que daí ser o eu falei, João, não, mano. vai ser você. E daí eu conversei um monte com ele, chegou antes lá, filho, você vai. Aí começamos. O Matheus vai estar com chocolate esperando você. E foi tão incrível isso, porque aí no casamento teve um sorteio de uma cesta de chocolate e foi o João que ganhou. Então, assim, foi ele. Então, filho, você vai. Aí eu só sei que eu entreguei ele para a moça que tomava conta lá. Eu falei, olha, vai que agora é com você. E ele foi daquele jeitinho. Eu não acreditei que ele entregou bonitinho, sabe? Foi show de bola. Então, eu falei, isso foi muito incrível. Até esses dias eu comentei, né? Eu falei, nossa, o Matheus e a Milena, eles proporcionaram uma coisa para o João que é incrível, né? Porque agora, daqui para frente, ninguém mais convida, né? Porque ele tem Agora 8 tá anos já. grandão, né? Já foi. Daqui a pouco ele está Agora com pra 8 ser anos, né? Aniversário de 15 anos, essa pausa. Adolescente. É, né? É verdade. Muito bem, gente, mas realmente, né, o lance da adoção, né, a gente entender, né, quando eu falo em adoção, no sentido bíblico, né, pensando agora no nosso bate-papo aqui, a gente também tinha uma história, né, antes de Deus nos alcançar por meio de Cristo. Só que diferentemente da história de muitas dessas crianças, né, a gente era o lado ruim da história. Sim. Pecadores, podres, não merecedores de nada. E Deus nos adota nessa condição, sabendo disso. E Ele dá o seu Filho unigênito para nos adotar. E a Bíblia fala, né, que nós éramos filhos da ira. Lá em 1 João fala que nós éramos filhos do diabo. E Deus, a partir de Cristo, nos torna filhos de Deus, co-herdeiros. Co-herdeiros, co-participantes da natureza divina. Isso é... Então, por isso que eu sempre afirmo aqui, né, que para nós cristãos falar desse assunto devia ser algo muito mais profundo, muito mais presente, muito mais, não fácil, né, mas eu digo assim, muito mais... devia fazer parte das nossas conversas, mais comum, mais natural. Porque quando a gente olha para a nossa própria vida e conversão, a gente vê aquilo que Deus fez por meio de Cristo e realmente é graça de Deus, né? E então, por isso que esse assunto, né, a gente pôde aprender muita coisa aqui. E quando a gente traz a luz diante da palavra, isso, a nossa percepção em relação àquilo que Deus fez, ela se aprofunda ainda mais, né? A gente tem, como você falou, essas verdades, elas estão na gente, né? A gente sabe, a gente ensina, a gente ouve na igreja, toda a pregação e tal. Mas quando a gente fala de um assunto como esse, essa verdade ela se torna muito mais profunda a partir daquilo que vocês trouxeram para nós, as experiências de vocês. E com certeza a gente sempre vai olhando para vocês, né? A gente vê um exemplo de vida e a gente vê também, começa a entender também aquilo que Deus fez através de Cristo, né? Vocês são uma expressão disso, e o João, daquilo que Deus fez pelo seu povo. Vocês são um testemunho disso, né? Vocês são a maneira como Deus escolheu para que nós pudéssemos ver isso, né? E ver isso aqui na Barreirinha é maravilhoso. Ter isso tão perto da gente é maravilhoso. Poder aprender isso é maravilhoso, né? Mas, gente, querem deixar um último recado aí pro pessoal que está escutando a gente, assistindo a gente aí, um incentivo, um conselho para quem tem tido isso no coração, né, de querer adotar também. O que vocês podem deixar aí para um último recado? Fácil não vai ser. Se você tem interesse, se isso é algo que tem no teu coração, tem as dificuldades, como toda maternidade e paternidade tem, mas é uma experiência. Quando eu ouvi as pessoas falar, é um tipo de amor que você só vai sentir quando você for mãe, você acha que é meio, ai, que exagero dessa pessoa, acho que não é bem assim.
E é exatamente isso. É incrível. É um amor incrível. Eu até ouvi esses dias algo que mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, isso é verdade. O filho te salva da maior tragédia da tua vida, você mesmo. Você deixa de ser o centro daquilo. E você consegue amar alguém com uma força tão incrível. Não tem nem explicação isso. É incrível. Então, é uma experiência que eu acho que vale muito, muito a pena. E a gente tem vivido isso cada dia. O João falou que ele é um presente. E se fosse para a gente contar como Deus tem cuidado dos detalhes da vida do João, eu não tenho nem dúvidas que Deus cuida dos detalhes da vida do João, no dia a dia. Então, eu acho que é incrível. Compre bastante controle remoto de televisão para for ter filho. 6, né? 6 controles remotos. 6? Um por ano. Coisa boa. Isso, não, e detalhe, isso que ele tem pouquíssimo acesso. TV. Muito restrito. 10 minutos de televisão é um controle que vai pro pau, cara. E uma bateria também, né? Uma bateria também. Uma bateria. Uma bateria. Ore para decidir se você vai ter filho. Não sei se é adotivo ou biológico. Lá, a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Entregar para Deus. Porque a gente não sabe o que vem. E não é a gente colocou lá até 3 anos, até por uma orientação de pessoas que nos ajudaram nesse sentido, e a gente não ter tido filho ainda. Porque se você já tem filho, você adotar uma criança um pouquinho mais velha, não tem problema. Você já tem experiência. Mas para a gente não tinha tido ainda, então a única coisa que a gente falou, até 3 anos só, o jeito que vier. Mas ore porque Deus prepara a pessoa certa, assim, para vir na vida do casal. E faça tudo dentro da lei. Não faça nada fora da lei. Não vale a pena. Esperar vale a pena. E Deus honra, né? E Deus honra. Porque olha, Deus honra. sua mãe brincou comigo no começo, brinca até hoje. Ela falava assim, irmão, ainda bem que eu sei da tua história. Né? Eu sei que você não pode. E ela fala, eu sei da tua índole. Eu sei da tua índole também, senão esse menino é tua cara. Eu falei, coitado, ele não tem culpa. Coitado do João. Eu falei, Marta, ainda bem que ele... ainda bem que o problema é comigo. Por 2 motivos. Primeiro, porque a mulher, nesse sentido, ela sofre muito mais. Então... Na verdade, o problema é nosso, né? Eu sempre falo pro Dinho isso, porque... Mas veja, nós se não somos fosse, um só. Né? O João é minha cara, ia dar problema. Mas graças a Deus por isso, né? Então eu queria deixar nesse sentido assim de a gente buscar bem a presença de Deus em tudo que a gente faz, né? Seja na adoção, seja na biológico, porque quando Deus toma conta da vida da gente, né? Que nem diz aquele louvor, né? É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da vida da gente. Quando a gente tentou lá fertilização e eu quase perdi a Leandro, essa música foi muito forte. Né? E ali, então, como eu falei, durante todo o processo, fosse para contar aqui, passávamos a noite. Né? Mas nesse sentido de dependência de Deus, assim, depender de Deus, depender mesmo de Deus. E é muito interessante que nós falamos lá no início que nós sempre... nossa ideia era ter o filho biológico e o adotado, porque muitas pessoas, quando vê a nossa história da adoção, elas acham que foi uma falta de opção. Tipo, eu não tive opção de jeito algum, e agora não. O João nunca foi nesse sentido para nós, entendeu? Plano B, né? Nunca foi o plano B. Ele sempre foi um desejo do nosso coração, entende? Então, isso... Depois pode cortar essa que eu vou contar para encerrar. Depois estávamos todos, você perguntou lá, agora me veio na cabeça, lá no começo você me perguntou, né, como é que foi para a família quando soube de tudo isso, né? Eu fiz exames e descobri que eu não podia ser. E aí toda a família reunida, a dona da Luz, a minha sogra, chorava, a Cláudia, a Dani, todo mundo chorando, né? Não, pode colocar, Matheus, essa. Aí... Pode deixar, então, pode deixar. Até a Leandro um pouco chorando também. Eu falei, mas, gente, vocês estão chorando por quê? Dona da Luz, olha para mim.
A senhora tem quantos genros? 4. Falei, eu sou o único que não vai ter filho fora do casamento. Só pode ter certeza disso. Eu me garanto. Eu me garanto. Fora do casamento não vou ter filho. Eu não vou fazer. Ela olhava, mas é um bobo esse menino. Olhava pra Leandro, mas é um bobo. Essa parte engraçada. Não, você pode deixar, pô. Pode Pode deixar. deixar. Acho que não. Sem cortes. Vocês que sabem, cara. Massa, Gente, massa. mas é isso. Mas é isso, cara. Amo minha família. Amo. Não decido nada sozinho. Nunca lá em casa se decidiu nada assim sozinho. Então, tudo que acontece na nossa família, os erros e os acertos, é em família. Agora tem o João ainda, que ele também tem que colocar o fotinho dele. Né? Costumo dizer que é uma equipe lá em casa. Né? Sim. Amo eles, a gente respeita e se ama muito. E a gente vê esse amor de vocês. Né? Bem, Isso que é. Como... É isso aí. Beleza? Boa, mano. Top demais, né? Pô, né? Fala Que aí. retorno, né, cara? Que isso, fera demais. Ó, agradecer aí os nossos, como é que fala? Design de produção? É isso? Dona Lari, Milena, que montaram o cenário para nós aí. Matheus ficou aí no cuidado da parte técnica aí também. E bora para mais, né? Com certeza. A gente não sabe como vai ser, só Quem que sabemos que a gente vem? vai continuar. Quem que vem. No próximo é qual nós que vai dois, ser qualquer a coisa. pauta. Vai ser nós dois. Pode ser, Falando não da tem vida. problema. Não tem Qualquer problema. coisa da vida. Mas o lance é continuar, né? O lance é Vai. continuar, dar sequência no projeto. Show. Gente, obrigado por terem vindo. Espero que tenha sido bom para vocês. Foi show. Né? Que foi, eu gostei muito, Alisson, tenho certeza que gostou também. E você aí, ó, que está assistindo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Aí manda para um monte de gente, porque eu tenho certeza que esse papo vai abençoar muitas pessoas. Amém. Seja Valeu, bênção gente. na vida das pessoas. Amém. Valeu, gente. Deus Obrigado. Obrigada, nós agradecemos Deus o convite Deus aí. abençoe, galera. Deus abençoe, Deus galera. abençoe. Até a próxima, hein? Show.